aproveitar este sol de inverno, estamos no início de dezembro e está muito calor, para fazermos uma retrospectiva do ano 2024. Eu vou partilhar contigo o que é que correu menos bem, o que é que correu bem e termos uma conversa sincera e falar talvez de algumas mudanças que eu prevejo no próximo ano. Eu estive um bocadinho perdida em relação ao que eu queria fazer na internet. Portanto, foi um ano em que eu andei muito indecisa, em que fiz várias experimentações, em que tentei testar-me e as coisas não correram muito bem por causa disso. E eu não posso dizer que correram mal, porque também é necessário nós experimentarmos para perceber o que é que funciona ou não connosco, do que é que nós gostamos. Mas realmente eu no início do ano, quando me casei e quando fiz a minha lua de mel, eu quando voltei com muita vontade de fazer um recomeço, como se tivesse uma segunda oportunidade na minha vida. Então, uma das coisas que eu fiz foi logo mudar o nome do meu canal e criar outra conta ligada a outro género literário muito específico. Eu queria fazer um nicho do nicho do nicho do nicho. E isso não foi uma boa escolha. Porquê? Porque o YouTube acabou por se perder, as pessoas que me seguiam também ficaram confusas e então não entenderam muito bem o que é que eu estava a fazer. Eu de repente era a mulher que ama livros e agora já não era Mrs. Benedy e do que é que... Ou seja, estava a tentar especificar o meu género literário em um único género literário. E eu pensava realmente que ia ler muitas obras daquele género, que era o Dark Academia, só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Eu não sou leitora de ficar durante um género específico durante muito tempo. Eu gosto de experimentar. Eu sou este género de leitora. Eu gosto de apaixonar-me por um género literário, ler tudo o que puder e depois passa. É uma fase. E eu achava que era uma coisa muito mais duradoura e foi algo que eu aprendi sobre mim. Não é, é uma fase. As minhas paixões são muito passageiras e a única coisa que dura até hoje, com mesmo muito empenho e consistência e amor, é o meu amor pelos livros e o meu amor pela escrita. Isso sim, vem desde os meus 8 anos e não mudou em nada. Continuo a encantar-me, continuo a apaixonar-me, continuo a querer descobrir novos leitores, a ir a eventos literários, a fazer vídeos, a gravar vídeos e a partilhar esse amor. E isso continua muito, muito forte, cada vez mais forte, cada vez estou mais apaixonada por isto. E então, quando eu mudei o meu nicho, as coisas não correram bem. O algoritmo deixou de recomendar os meus livros aos meus seguidores, porque eles também não perceberam muito bem o que é que estava a fazer. Eu comecei a ler romances daqueles da rede social TikTok. Eu comecei a ser completamente influenciada e a ler coisas que não me estavam a agradar, não me estavam a acrescentar. E eu estava a insistir numa coisa porque continuava a seguir as contas no TikTok e eu estava a começar a sentir-me influenciada pelos gostos literários dos outros. Foi quando eu percebi que nenhuma leitura me estava a acrescentar, nenhuma leitura estava a fazer diferença na minha vida e eu larguei de seguir o livro mais popular, de seguir as contas no TikTok. Eu parei completamente de pensar pelo outro e a pensar pela minha própria cabeça e fazer as minhas escolhas. Então por isso é que muitas vezes eu vos digo para vocês não lerem o livro mais popular, não irem atrás dessas contas em que todos os livros são maravilhosos e extraordinários e para vocês decidirem por vós mesmas, para criarem o vosso pensamento crítico e não vos deixe que roubem isso. Segue as tuas paixões, aquilo que realmente queres ler, não aquilo que o outro anda a ler. Mas é muito mais fácil nós perdermos-nos no meio do caminho quando seguimos o que o outro gosta e não aquilo que nós gostamos. É muito importante que os leitores que estão a começar descubram aquilo que gostam de ler e explorem vários géneros literários e não se limitem a um subgénero, a um texto, porque depois, imaginem, se estiverem sempre a ler o mesmo, nunca vão perceber que afinal até gostam de outro género literário. Vocês devem criar o próprio leque de autores preferidos e não se limitarem ao gosto do outro. E eu vou sempre defender isso. Não devem pensar pela cabeça do outro, devem sempre tirar as vossas próprias
perspectivas em relação à leitura, as vossas próprias opiniões e não devem ter medo de discordar da opinião do outro. Quando eu limitei os meus gostos ao Dark Academia, eu errei, porque se for ver o histórico do meu canal ao longo destes anos todos, ao longo de 10 anos, eu já passei por várias fases, já passei por várias fases literárias, porque eu gosto de explorar todos os géneros. Eu sou esse tipo de leitora. Se me apaixonar pela poesia, eu vou ler todos os grandes poetas. Se eu me apaixonar pelos clássicos, eu vou ler os grandes clássicos. Se eu me apaixonar pela fantasia, e eu posso voltar-me a apaixonar todas as vezes que eu quiser pelos mesmos subgéneros. Não faz mal nenhum. E este canal acaba por ter muitos estilos literários, porque realmente eu sou assim. Vocês acompanharam ao longo de 10 anos a minha evolução enquanto leitora, ok? Eu partilhei isto neste canal. Então, eu não devia ter limitado o meu canal ao Dark Academia ali nos primeiros meses do canal. E, aliás, eu não devia ter perdido tanto tempo com outras redes sociais. E esse foi o meu grande erro. Eu devia ter focado a minha energia só a este canal. Porque este canal é aquilo que me dá mais gozo, me tira mais energia porque eu tenho que editar, tenho que gravar, tenho não sei o quê, mas realmente é aquilo que é onde eu sinto que todos os meus esforços compensam e não nas outras redes sociais. É onde eu sinto que tenho a minha voz própria e onde eu partilho realmente tudo o que eu penso e sinto. Eu não faço isso nas outras redes sociais. E acho que é aqui que eu tenho a minha comunidade. A comunidade que me acompanha há tanto tempo, que já conhece as minhas expressões, quando eu falo de um livro já conhece o meu entusiasmo e já sabe quando é que eu não gosto muito de um livro, não é? E eu não vos digo que nós não podemos seguir as recomendações do outro. Aliás, os canais servem para isso. Eu também sigo as outras recomendações. Só que eu quero ter a minha própria opinião. Eu não vou ter a opinião do outro. Eu não vou só ler os livros que o outro recomenda. Eu também vou, por mim, fazer as minhas próprias escolhas. Eu acho que isso é muito, muito importante. E uma das coisas que correu bem foi a publicação do meu romance. É verdade. Mas no meio disso, algumas coisas correram mal. E aí vamos falar sobre isso também. Então, eu demorei 1 ano e meio para escrever este livro. Este pequeno livro. O livro é mesmo muito pequeno e tinha uma primeira versão que foi transformada e criada então esta versão final com a ajuda de outros profissionais. Eu não estive sozinha a fazer este trabalho. Portanto, eu contratei outras pessoas para me ajudarem na criação da capa, na paginação, no design, não é? Em tudo. Na revisão. Eu falei com as minhas leitoras beta, que são citadas aqui no final, nos agradecimentos. Portanto, eu tive ajuda em todo este processo e isso é muito importante para quem está a começar. E eu estava muito nervosa com tudo isso, porque eu sempre tive muito evidente a síndrome do impostor. Não sei se foi por ter sido cancelada há uns tempos, mas por também meter-me um bocadinho à parte da comunidade, não sei, mas eu estava muito apreensiva com este lançamento, sinceramente. E de facto foi um ato de coragem, eu senti isso, foi um ato de coragem meter este livro cá fora, ok? Nos tempos que correm, em que nós somos alvos de opiniões negativas, de críticas, de mexericos, de fofocas, de guerrinhas, de competitividade. Então acho que é um ato de coragem quando qualquer pessoa se mete à frente de uma câmara e admite e revela as suas paixões, aquilo que cria, as suas opiniões. Então acho que já é um ato de coragem tu teres um canal no YouTube, se tiveres, ou alguma rede social, sobretudo se estiveres dentro de uma comunidade. Às vezes dentro da própria comunidade existem competitividade e coisinhas, conversinhas e coisinhas feias. Então eu estava apreensiva. As coisas correram melhor do que eu estava à espera, portanto eu fui surpreendida por uma vaga de amor e de calor, mas não foi bem dentro da minha comunidade. Isso deixou-me que um gosto amargo. Algumas pessoas dentro da comunidade apoiaram-me e eu agradeço muito, até porque eu acho que já tentei deitando por esta comunidade e eu senti apoio das pessoas
de algumas pessoas, e isso deixou-me muito feliz e contente por sentir esse apoio, e eu estou a ser mesmo muito sincera. Eu também senti que fui completamente ignorada pela maior parte da comunidade, mas eu também me pus nesse papel, eu também me meti muitas vezes à margem. Eu sempre achei que era um bocadinho diferente da comunidade quando não sou. Eu simplesmente faço muito e sou inspirada pelo aquilo que é feito lá fora. E então o facto de eu trazer serviços de divulgação, de leitura, de publicação, de serviços de revisão e de divulgação de novos autores, o facto de eu ter iniciado aquilo que já se faz lá fora, que são os serviços no marketing literário, que é a divulgação de novos autores, fazer a leitura, dar conselhos literários e ter isso como serviço, e isso fez com que eu estivesse um bocadinho fora da comunidade, porque a comunidade muitas vezes age em prol do amor, mas eu, antes de iniciar esse serviço, eu estive muitos anos a dedicar-me aos livros por somente amor, exclusivamente. E muitas vezes eu faço isso, exclusivamente por amor. É o que é, não é? É o que é. E então as coisas não correram bem, sempre bem, ao longo do meu percurso no YouTube, mas as coisas agora estão cada vez a ficar mais fortes e melhores, e eu sinto-me que voltou a estabilizar, está um equilíbrio, as coisas estão a correr bem. Então, quando publiquei este livro, acho que correu bastante bem o lançamento, ok? Os primeiros meses ótimos, as coisas foram quebrando ao longo do tempo, porque, pelos vistos, a vida de um livro é mesmo muito curta, porque estão sempre a sair novos títulos. E isto é um trabalho de autor independente que é de formiguinha, todos os dias, todos os momentos que seja possível, tem que se trabalhar para a venda do livro. Portanto, tem que existir uma divulgação constante, senão somos abafados. Mas ok, eu já entendi como é que funciona o mercado literário em Portugal, deu para perceber, sobretudo a nível independente, e então acho que ganhei aqui uma experiência que era interessante ganhar e também levar para as pessoas que depois querem escrever livros e eu poder ajudá-las melhor. Então agora já tenho essa experiência. Estou a escrever outros livros, não sei se vou conseguir publicar no próximo ano, também não estou a forçar-me a isso, e existem outras coisas que eu quero realmente focar, que é neste canal. Como podem ver, estamos a ter 2 vídeos todas as semanas, mais no final da semana, porque é o momento em que as pessoas têm mais tempo para ver vídeos. Tenho-me dedicado à escrita sim diariamente, gosto muito de escrever e por isso eu criei uma newsletter onde eu partilho alguns pensamentos, muitas sugestões literárias e momentos importantes da minha vida e algumas promoções e campanhas no meu site. Aliás, na newsletter, eu já partilhei na newsletter, mas vocês podem adquirir o meu livro com 2 tote bags muito maravilhosas, em promoção, ok? E uns mimosinhos na vossa caixa de correio, recebem tudo muito bonitinho. Então, se quiseres adquirir o meu pack de livros, está o link aqui na caixa de informações, mas eu acho que vocês devem subscrever a minha newsletter, porque para além de receberem um e-book com 50 livros para ler antes de morrer, na verdade são 2 listas e a segunda lista é uma surpresa, e também recebes um ficheiro em Excel para organizar as tuas leituras em 2025, portanto só bons motivos para subscreveres a newsletter no meu site. E claro, as vendas foram decaindo do livrozinho, eu também fui perdendo a vontade de estar sempre na corrida e de estar sempre a falar num livro e estar sempre a fazer vídeos, porque é esgotante. É bom quando nós criamos uma comunidade de leitores, ouvimos as suas opiniões, é muito bom quando eu recebo as mensagens de opiniões e recebo as mensagens, recebi o teu livrinho, não sei o quê. É maravilhoso, eu adoro. Mas estar sempre a fazer conteúdo à volta do mesmo é esgotante. Eu tento de outras formas, por exemplo, fazer textos que tragam conteúdo de valor no meu site, listas interessantes na newsletter, para poder agregar valor também a quem me segue. E depois sim, se quiser e tiver interesse em ler o meu primeiro romance, publicado este ano, o faça em encomenda. Pronto, é isso. A nível pessoal,
Eu tive realmente muitas crises de ansiedade. Não sei se já ouviram alguma vez alguém dizer que, imagina, durante 2 anos tu estás adormecida, tu estás a viver em sobrevivência, em estado de sobrevivência, tu estás a combater tudo aquilo que te faz mal e estás a lutar, estás sempre em esforço, em lutar, a lutar, a lutar. E era isso que eu estava a sentir ao longo de 2 anos. Na minha vida pessoal eu sentia que estava a lutar, estava a tentar defender-me de todo o mal. E de repente, quando 2024 acontece na minha vida, que é um ano em que eu realmente posso descansar, eu posso sentir que, ok, já não carrego mochilas muito pesadas, o meu corpo começou a dar-me sinais de que eu tinha acumulado muito stress. Comecei a ter tremores no olho. Constantemente eu acordava, eu ia trabalhar, eu estava constantemente, que me dava imensas dores de cabeça. Eu tinha enxaquecas atrás de enxaquecas. Eu tive que ir a vários médicos perceber o que é que eu tinha, porque eu já achava que tinha tudo. Eu tinha palpitações muito fortes, o meu coração estava sempre acelerado, eu estava sempre muito cansada. Então eu fui fazer análise, eu fui perceber o que é que estava mal, se estava a precisar de óculos, se estava a precisar do quê. E isto é simplesmente descargas emocionais. Então, agora que sim, já tinha lançado o livro, já tinha passado a fase do stress, do lançamento, já tinha deitado para fora esta carga emocional que eu passei para o meu livro, foi muito importante expulsar. E o meu corpo estava a dizer assim: ok, já podes sossegar, agora não precisas estar com tanta energia, tanto stress dentro de ti. E então eu tive que me habituar a um ritmo mais leve, mais zen, mais sossegado. E foi um bocadinho difícil perceber que eu já não precisava de estar sempre na defensiva, não é? Porque acho que uma pessoa, quando está sempre na luta e de repente percebe não precisa estar sempre preocupada e na defensiva, é um bocadinho assustador. E às vezes a mente é capaz de mecanismos de criar mais coisas, inventar mais cenários, porque afinal está tudo tão bem, mas alguma coisa vai acontecer de mal de certeza, porque na minha vida sempre aconteceu alguma coisa de mal de certeza. E para além disso eu também perdi uma pessoa muito importante na minha vida, a minha avó. E então, também claro que mexe, nós quando somos confrontados com o fim da vida, com a morte, acabamos por mexer, não é? Mexer muito connosco. E pronto, depois foi a mudança também do Gustavo para a escola, e eu vivi ali momentos em que como é que será a rotina dele, sobretudo na casa do pai, como é que será na minha casa, como é que eu vou fazer, como é que serão os dias, como é que... Então eu já estava a viver ali durante as férias, no final das férias já estava a viver um bocadinho esse stress de mudança de rotina, mas olha, eu sei que nunca é nada tão mau como nós imaginamos. Nós imaginamos sempre o pior cenário e as coisas nunca são assim tão más. E o ser humano consegue adaptar-se sempre à nova realidade. Então, eu digo muitas vezes isso e às vezes não. Às vezes esqueço-me. Às vezes esqueço-me. Mais um ano, porque todos os anos têm coisas muito boas e coisas muito más, mas comecei por realizar um sonho, né? Casei, fui para Palma de Maiorca na lua de mel. Também visitei Vigo, em Espanha. Iniciei o meu site, o claudiabenadi.com. Eu tinha criado inicialmente 2 sites, achei que não fazia sentido o investimento, porque é muito investimento para um site. E então juntei, agora está tudo num site, tenho a lojinha, posso partilhar lá tudo aquilo que vou criando, os meus textos, as pessoas podem subscrever o newsletter, portanto, as coisas foram ganhando o seu próprio ritmo. Estar aqui voltou a ser muito, muito bom. Já consegui encontrar o formato que eu gosto, as coisas que eu gosto de falar. O meu ritmo de leitura também esteve ótimo. Eu li cerca de 85 livros. 85 livros, isto é imensos livros, ok? Isso é imensos livros. Então, eu também depois vou fazer um vídeo sobre os melhores e os piores, claro. Mas pronto, eu queria só dizer-vos que também o meu método de organização
foi adaptado, eu também tenho e eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Comecei a fazer lives e gostei muito de fazer lives já agora no final deste ano e pretendo continuar no próximo ano, acho eu, pelo menos. E tenho assim um plano espetacular para o próximo ano, mas eu não vou partilhá-lo porque muitas vezes quando faço essas partilhas do que é que eu vou fazer, eu não faço. Então é deixar as coisas um bocadinho mais no off. Uma das coisas que eu vou fazer, e as pessoas que chegaram até aqui ao final do vídeo vão ser as primeiras a saber, eu ainda não disse isto a ninguém, mas eu vou sair das outras redes sociais. Pronto, eu vou parar de estar no Instagram, no TikTok e no Facebook e vou estar focada aqui. E pronto, é isso. Pelo menos essa grande decisão já a tomei e aos poucos já me estou a despedir das outras redes sociais.